que você está fazendo? Uma voz interrogativa veio de um canto. Era Huang Qian'er, com os olhos fixos e cautelosos em Wang Chong. Ela estivera ao lado de Wang Chong o tempo todo, então ouvira claramente a conversa dele com o velho águia. O que eu deveria estar fazendo? Disse Wang Chong despreocupadamente de seu cavalo. Quando viu alguns membros do clã Zhan se aproximando, acenou apressadamente para eles. Você simplesmente não é páreo para ele. Você também viu aquele soldado imperial. Ele tinha um nível de cultivo muito superior ao seu, mas mesmo assim morreu pelas mãos daquele primeiro príncipe Tsang. Huang Qian'er desconfiava muito das intenções de Wang Chong. Sua missão era garantir a segurança dele, não enviá-lo para a morte. Você não é capaz de lidar com essa pessoa. Você está me subestimando demais. Wang Chong sorriu. Enquanto começava a tirar seu manto tranquilamente, ordenou aos membros do clã Zhan que abrissem as caixas e entregassem a parte superior da armadura de metal Xuan do Mar Profundo. O clã Zhan realmente se empenhou na confecção desta armadura. Wang Chong estendeu a mão para avaliá-la e imediatamente sentiu sua mão afundar. Esta armadura não era apenas pelo seu peso de 60 kg. Tanto em sua forma quanto em sua tenacidade, essa armadura parecia ser incrivelmente forte, emanando a aura de uma fortaleza em miniatura. Wang Chong ergueu a armadura sobre a cabeça com ambas as mãos e a vestiu rapidamente. Seu corpo se sentiu anormalmente confortável, como um peixe na água ou um pássaro na floresta. A armadura lhe caía extremamente bem. Já que pretendo entrar na arena, naturalmente tenho uma ideia de como vencer, senão não estaria fazendo isso. E além disso, se eu não entrar, você pretende ir no meu lugar. Wang Chong se virou para olhar para Huang Qian'er, com um leve sorriso no rosto. Huang Qian'er abriu a boca, pronta para falar, mas hesitou. Havia tantas pessoas ali, tantos especialistas, mas nenhum deles se manifestava. Não era como se não houvesse um motivo para isso. Não foi difícil derrotar o primeiro príncipe Tsang, mas se alguém o ferisse ou o matasse, ninguém presente seria capaz de assumir a responsabilidade pela guerra subsequente. Huang Qian'er estava ao lado de Wang Chong para garantir a segurança do clã Huang, não para matar um primeiro príncipe e trazer outro desastre para o clã Huang. Já chega. Com um sorriso indiferente, Wang Chong rapidamente pegou o capacete de um membro do clã Zhan e o colocou na cabeça. Nesse instante, uma explosão estrondosa veio do centro da multidão. O campo de treino, antes silencioso, voltou a ficar agitado. Vamos entrar e ver. A expressão de Wang Chong mudou quando ele imediatamente incitou seu cavalo a entrar na área de treino. Mostrando rapidamente a ficha que possuía, ele abriu caminho suavemente. Ele olhou em volta e, com um movimento rápido, Wang Chong saltou no ar, alcançando o telhado de um prédio próximo. Ali, Wang Chong pôde olhar para baixo e ver claramente o que estava acontecendo no centro do campo de treinamento. A intuição de Wang Chong não estava errada. Alguém finalmente não conseguiu conter a raiva e invadiu o campo de treinamento a cavalo. Venham, bárbaros estrangeiros. Vou deixar vocês experimentarem o poder das planícies centrais. Uma voz furiosa ecoou pelos vastos campos de treinamento. O olhar de Wang Chong seguiu o galope estrondoso dos cascos e viu um jovem totalmente armado, aparentemente um descendente de um grande clã, carregando uma grande lança. Ele era um só com seu cavalo, deixando para trás um rastro de poeira espessa enquanto avançava em direção ao primeiro príncipe Tsang. Esse ímpeto parecia quase invencível, capaz de varrer tudo em seu caminho. Mas, no instante seguinte, a multidão fervilhava com uma cena revoltante. Enquanto todos olhavam, uma figura surgiu de repente. O primeiro príncipe de Tsang não fez qualquer tentativa de se esquivar ou se defender, dirigindo-se diretamente à lança daquele jovem como se buscasse a morte. Desgraçado! O jovem herdeiro ficou atônito. Seu objetivo era disciplinar aquele príncipe, não matá-lo. Não havia tempo para pensar. Ele puxou as rédeas para impedir a investida do cavalo. O cavalo de guerra relinchou e suas 4 patas enrijeceram quase simultaneamente enquanto ele passava a galope. Uma luz sangrenta brilhou, e antes que aquele jovem herdeiro pudesse fazer qualquer coisa, um corte foi feito em seu peito, com sangue jorrando de dentro. Desprezível, sem vergonha. Ele está fazendo isso de novo. Existe alguma habilidade em usar uma tática tão desprezível? Será que esses bárbaros tibetanos não conhecem nenhuma regra? Ele sabe que não nos atrevemos a machucá-lo. Aquele desgraçado. Eu não imaginava que o grande primeiro príncipe de Tsang fosse esse tipo de personagem. A multidão reunida em volta do campo de treino estava prestes a explodir de raiva. Quando 2 reinos lutam, os fracos viram comida para os fortes. É assim que funciona entre reinos, e é assim que deve ser nas competições de artes marciais. Que cortesia e etiqueta! Essas regras das planícies centrais são simplesmente ridículas. Não fui eu que criei isso. Vocês fizeram isso sozinhos. Se a culpa é de vocês, de quem mais podem culpar? Do outro lado do campo de treino,
o primeiro príncipe Tsang virou o cavalo. Enquanto a multidão o insultava com palavrões, ele zombou, indiferente às repreensões. Ele nunca tinha sido um membro da grande dinastia Tang, então por que deveria se importar com suas maldições? Não era como se elas pudessem lhe fazer mal. Venha. Já que você quer buscar a morte, eu realizarei seu desejo. Com o olhar fixo no jovem herdeiro distante, o primeiro príncipe Tsang deu uma risada sinistra e incitou seu cavalo a avançar. Agora era sua vez de atacar. Mas, assim como antes, o príncipe não pensou em se defender, concentrando toda a sua energia no ataque. Num instante, a tez do jovem herdeiro tornou-se horrível. Você ainda acha que eu não posso matá-lo? O som de um vestido voando pelo ar, acompanhado de um aroma sedutor, ressoou perto do ouvido de Wang Chong. Ele continuou olhando para o campo de treino, sem sequer virar a cabeça enquanto fazia sua pergunta. Você não pode tocar nessa pessoa. Não vê todas aquelas pessoas ali paradas. Não é que você não possa lidar comigo, mas você não pode nem mesmo tocá-lo. Mesmo que seu clã Wang seja um clã de generais e ministros, mesmo que a reputação de seu avô seja conhecida em todo o mundo, as consequências não são algo que seu clã Wang possa suportar. Huang Qianhe o repreendeu severamente com uma expressão gélida. Pouco depois de Wang Chong ter voado até o topo do prédio, ela o seguiu. É porque você não me entende muito bem. Não sabe? Quanto mais indestrutível uma pessoa for, mais vontade eu tenho de matá-la. Wang Chong olhou para aquele cavalo castanho claro no campo de treino, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Era como se estivesse olhando para alguém prestes a morrer. Que plano genial! Wang Chong observou o primeiro príncipe Tsang usar o próprio corpo como escudo, atacando de um lado para o outro, sem se importar com a própria vida, enquanto esboçava um sorriso frio. Nas competições de artes marciais, essas competições de vida ou morte, havia poucas regras. Nesse aspecto, ele admirava o primeiro príncipe Tsang. Mas, embora sua estratégia de usar o próprio corpo contra os oponentes pudesse funcionar contra outros, era inútil contra Wang Chong. Soltando os punhos cerrados, Wang Chong saltou rapidamente do prédio e voltou para o seu cavalo. A batalha já havia terminado. No campo de treinamento, aquele jovem herdeiro estava em situação desesperadora, com o corpo coberto de ferimentos de sabre. Se nada de surpreendente acontecesse, sua morte era certa. Chegou a hora de eu dar um passo à frente. Wang Chong incitou seu cavalo a seguir em frente. Espere um momento. Huang Qianhe saltou do prédio, mas antes que pudesse impedir Wang Chong, o velho águia a puxou de volta. Senhorita, fique tranquila. Quando o jovem mestre faz algo, ele o faz com um propósito, e jamais faria algo sem algum entendimento. Já que ele está se movendo, deve ter seus motivos. Espero que a senhorita possa manter sua confiança no jovem mestre, disse o velho águia solenemente. O cerco e a aniquilação dos assassinos de Gogurion fizeram com que Wang Chong conquistasse a total confiança do velho águia. Além disso, a confiança do velho águia não era cega. A armadura de metal Xuan do Mar Profundo que Wang Chong usava era feita para enfrentar arqueiros mestres, e muitas inscrições de reforço haviam sido anexadas a ela. Mesmo que um arqueiro mestre disparasse uma flecha com toda a sua força, ela não conseguiria penetrá-la, então por que o sabre ou a espada de um tibetano conseguiriam? Além disso, o velho águia não era alguém que apenas tinha coragem e não tinha planos. Ele já havia destacado um arqueiro mestre para ficar de guarda nas proximidades. Se algo realmente acontecesse, a armadura de metal Xuan do Mar Profundo de Wang Chong e o arco e flechas do mestre arqueiro lhe dariam tempo suficiente. No campo de treinamento, cavalos de guerra galopavam. Li Shen jamais imaginara que apenas algumas breves trocas de golpes o deixariam tão exausto. Gotas de suor do tamanho de feijões escorriam constantemente de sua pele, seguindo a linha de suas sobrancelhas e a ponte do nariz até caírem pelo queixo. O suor salgado pingava em seus olhos, chegando a embaçar sua visão. A pequena lança em suas mãos nunca parecera tão pesada. O forte odor de sangue impregnava seu nariz, e Li Shen sabia que todo aquele sangue era seu. Desgraçado! Li Shen cerrou os dentes e praguejou. Sentiu um pouco de arrependimento, não por sua própria arrogância, mas por ter subestimado a falta de vergonha do seu oponente. Nestes últimos dias de desafios, seu oponente já havia conquistado a mente da multidão e também se aproveitado da vantagem de ter trazido o camareiro das dependências até ali. Ele continuou a usar seu corpo para bloquear, investir, pressionar, aproximar-se, agarrar, em suma, usou quase todos os métodos de autolesão para fazer com que os outros temessem revidar por medo de feri-lo. O próprio príncipe atacou com toda a força, fazendo tudo o que queria. Essa foi uma batalha injusta. Li Shen sabia que não aguentaria por muito mais tempo. Seu corpo não estava apenas sangrando, mas também consumindo força e energia estelar. Li Shen queria encerrar a luta, mas com tantas pessoas assistindo, achou impossível simplesmente recuar. Além disso, um forte senso de dignidade o impedia de fazê-lo.
Basta. Renuncie. Quando Li Shen sentiu que estava suportando um sofrimento sem fim e que era difícil continuar, uma voz surgiu da multidão, acompanhada pelo som de cascos, e uma figura totalmente blindada de repente saiu cavalgando do meio da multidão. Wang Shong, montado na sombra de cascos brancos e totalmente equipado com a armadura de metal Xuan do Mar Profundo, empunhando uma lança de prata com a ponta forjada em aço Vuots, conduziu seu cavalo lentamente para o campo de treinamento. O vasto campo de treinamento silenciou instantaneamente. Quando Wang Shong apareceu, todos soltaram um suspiro involuntário ao mesmo tempo. Essa batalha já estava perdida, e ninguém queria ver a tragédia do passado se repetir.